E aí, galerinha, beleza? Eu sou a professora Ana Série e está começando a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de arte sobre patrimônio cultural. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Bom, então o que é patrimônio cultural? Nós vamos entender que patrimônio é tudo que nós criamos, que nós valorizamos ou que nós queremos, que nós desejamos preservar. Por exemplo, monumentos, objetos de arte, festas, músicas, danças, folguedos, comidas, saberes, que é o nosso conhecimento, o que nós fazemos, os nossos falares, tudo isso faz parte do patrimônio cultural, certo? Então, segundo o Instituto de Patrimônio Cultural Nacional, Histórico Artístico Nacional, que é o IPHAN, que fica aqui no Brasil, né, no nosso país, ele diz que o patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto de saberes, de fazeres, de expressões, de práticas e de produtos. E todo esse conjunto, ele remete a três coisas importantes para esse povo, para essas pessoas: a história, a memória e a identidade. E quando a gente pensa nisso, nós imaginamos o quão rico é o nosso país de história, né? Porque nós somos um conjunto de várias histórias de vários lugares, a formação do nosso povo, de memória, porque nós precisamos preservar essa memória e é através dela que nós formamos a nossa identidade. O patrimônio cultural, ele é dividido, ele é classificado em dois tipos, certo? Em patrimônio cultural material e em patrimônio cultural imaterial. Vamos entender essa diferença? Olha só, o patrimônio cultural material é um conjunto de bens culturais móveis ou imóveis existentes no país. E aí, quando a gente escuta essa palavra móveis, a gente pensa logo em móveis da casa, cadeira, mesa, sofá. E quando a gente pensa em móveis, a gente pensa em prédios, construções, né? Muito bem, então está relacionado a isso. Vamos entender. A conservação desses móveis e imóveis, ele tem um interesse público, não é um interesse individual, não é só eu que sou interessada em cuidar daquilo, em preservar, mas é do interesse de um grupo maior. Por quê? Porque faz parte da história daquelas pessoas, certo? Então, nós queremos valorizar aquilo, seja ele arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Em qualquer dessas áreas, esse patrimônio cultural material, ele existe esse interesse de um grupo de pessoas em preservá-lo, em manter vivo, para cuidar da memória e da história do país. E o que é patrimônio cultural imaterial? Já o patrimônio cultural imaterial, ele é definido, ele é entendido como práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que são voltadas para instrumentos, para objetos, para lugares, certo? Para alguma coisa desse tipo. As comunidades, os grupos, né, os indivíduos, eles reconhecem isso como fazendo parte da cultura material das pessoas, do patrimônio cultural das pessoas, certo? Então, resumindo, patrimônio cultural material está voltado para objetos, para móveis, para monumentos, né? E o patrimônio cultural imaterial está voltado para manifestações, né? Para coisas mais práticas, tá bom? Continuando nossa aula, nós vamos dar um giro aqui pelo mundo e conhecer alguns tipos de patrimônio cultural no mundo, certo? E o primeiro exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês é uma escultura muito antiga, muito conhecida, certo? Que é a estátua da Vênus de Willendorf. Certo? Onde é que essa estátua ela está? Primeiro, ela foi encontrada às margens do rio Danúbio, né? Lá em outro país, certo? Ela mede
11,1 centímetros, é uma escultura de pedra bem pequenininha e ela tem a representação da fecundidade e da abastança. E se a gente olhar, né, aí tem a imagem dela de frente, de costas, ela praticamente não tem braços, não tem rosto, né, um cabelo meio... É uma escultura bem rústica, né? E o que é mais expressivo nela, que nós observamos, é o volume dos seios, é o volume da barriga, certo? Então, se a gente for comparar com essa imagem que a gente tem hoje da mulher, né, totalmente diferente, é totalmente distante, certo? Então aí ela representa essa fecundidade. Hoje essa estátua ela ainda é conservada, ela fica no Museu da História Nacional em Viena, né? E ela tá lá bem pequenininha, né? Mas ela está lá exposta, certo? Outro tipo de patrimônio cultural do mundo, né, é a Grande Esfinge ou a Esfinge de Gizé. Ela está localizada no Egito, né, que hoje é o Cairo, ali na África, né, é um dos países da África. Ela foi soterrada depois que ela foi construída. Imagina-se, alguns pesquisadores dizem que ela foi construída 2.500 anos antes de Cristo, né, e ela foi coberta por areia, então com o tempo as pessoas encontraram e descobriram e foram tirando essa areia e conseguiram identificar. Ela já foi restaurada várias vezes, certo? E aí a composição dela é que ela é composta a cabeça de humano e o corpo de leão, né? Vocês estão vendo aí essas patas enormes, né? Então, dizem, né? Os estudiosos falam que ela tem a cabeça do faraó Khefren, né? E tem as patas, né? Os braços de leão, certo? É uma escultura gigante. E hoje ela é aberta à visitação do público. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem algumas pessoas, né, aí visitando, fazendo algum estudo, alguma coisa bem pequenininhos. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do quanto ela é gigante, certo? E atrás dela e da imagem a gente vê algumas pirâmides. Então ela fica próxima àquelas pirâmides do Egito, que são tão conhecidas e que eram usadas como catatumbas, né, para enterrar faraós, enfim, certo? Então, entendido sobre a esfinge, né? E ela é virada para o nascente, né? Ela foi construída, a cabeça dela é voltada para o nascente, ok? Continuando, mais um ponto de um patrimônio cultural no mundo, né? Nós temos aí os Moai. Os Moai, eles ficam lá na Polinésia, né? Em uma ilha, essa ilha é uma ilha bem pequenininha, de 24 quilômetros, no Chile, né? E tem aproximadamente 900 Moai. Moai é o nome dessa escultura, certo? Que é como se fossem soldados esculpidos em pedra, espalhados por essa ilha, certo? Então, olha que interessante, né? Eles também são um exemplo de patrimônio cultural. Eles são soldados em várias posições, apenas o rosto. Alguns estavam escondidos e foram escavados, porque foram cobertos por areia com o tempo, mas aí hoje eles estão aí, certo? Então agora, depois da gente entender esse patrimônio cultural no mundo, agora nós vamos compreender o patrimônio cultural na nossa região, né? No nosso município, na nossa região do Cariri, certo? Primeiro exemplo que nós temos, conhecido no mundo todo, é a estátua do Padre Cícero, né, que fica na cidade de Juazeiro do Norte. O terceiro monumento mais alto do mundo, né? Nós temos o primeiro como a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, nós temos o segundo como o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, e o terceiro é a estátua do Padre Cícero, que é o terceiro maior monumento, né, construído, né, voltado para a religiosidade, para a cultura, para toda uma história, né, da nossa região, certo? Então é um dos exemplos que eu estou trazendo para vocês de patrimônio cultural, certo? Outro exemplo que a gente vai conhecer é a Refesa, né, que fica na cidade do Crato, no Ceará, aqui no nosso município, certo? Aí nós temos uma imagem dela antiga, né? Vocês veem as fotos aí das pessoas com roupas bem antigas, né? Bem europeias, com sombrinhas, né? Então, era a estação onde
tudo acontecia na nossa cidade, né? Onde chegava o trem, as pessoas iam visitar, às vezes as pessoas iam... o trem ia partir hoje de manhã, às 9 da manhã, então tinha gente que se arrumava como se aquilo fosse uma festa, e ia se despedir, não tinha ninguém ali da sua família se despedindo, mas as pessoas iam lá para se despedir dessas pessoas, para ver o trem sair, para ver o trem chegar, era uma festa, era todo aquele movimento na cidade. Então hoje o prédio, né, da Refes, ele foi reformado, não existe mais esse movimento do trem, né? Hoje nós temos o metrô, né, um veículo que funciona a combustível, não é como de antigamente, mas o prédio ele foi preservado, né? Então vocês percebem que a estrutura é a mesma, só mudou a cor, né? Mas a estrutura ela é a mesma, certo? Então também um exemplo de patrimônio cultural. Outro exemplo de patrimônio cultural, né, esse prédio que vocês estão vendo aí na foto, que já foi a Câmara de Vereadores do município, que já foi a cadeia pública, né, já foi uma residência, mas que hoje ela é um museu. Certo? Então, aí são dois prédios que são colados, e esse prédio mais baixo, onde tem os mastros para colocar as bandeiras, aí já foi a cadeia. Então, no interior desse prédio, que é como se fosse uma casa, certo? Tem um tronco onde escravos foram açoitados, tem um quarto bem pequenininho, cheio de correntes, que era onde funcionavam as celas, onde as pessoas eram presas. Então, é um espaço que é carregado de história, né? Que tem muita história, que conta a história do lugar, certo? Então, estudiosos dizem, historiadores, né, que escravos foram açoitados nesse tronco que tem como se fosse um quintal, né, dentro desse espaço aí, ok? Continuando aqui, nós temos um outro exemplo também muito conhecido, inclusive fora do país, tem pessoas que fizeram documentários e tudo, é o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, certo? Que ele foi fundado pelo Beato José Lourenço, a gente estuda muito isso em história, né? Então aí uma imagem da capela que fica no centro da comunidade. Essa comunidade ela foi composta por negros quando foram libertos, né, alforriados, e por discípulos do Padre Cícero. Muita gente vinha de outras regiões, de vários lugares do Brasil, para Juazeiro do Norte, para essa região do Cariri, né, em busca de Padre Cícero, e alguns acabavam se direcionando para morar no Caldeirão da Santa Cruz. Então essas pessoas, elas moravam, elas plantavam, elas cultivavam, e tudo era dividido coletivamente. Então era composto por camponeses e romeiros do Padre Cícero, certo? Então o caldeirão ele foi exterminado, né? Essas pessoas elas foram mortas, e hoje essa igreja ainda existe, a capela ainda existe, Santo Inácio de Noiola, né? Ainda existe, e ao lado foi construído um museu para contar um pouco dessa história, certo? Então fica em um distrito do município do Crato, né? Também aberto para visitação. Inclusive tem festas do padroeiro e tudo todo ano, certo? Outro espaço também como patrimônio cultural do nosso município é essa capela de São Sebastião. Ela foi construída como uma promessa. Por quê? Porque nos anos 1800 e pouco teve um surto de cólera aqui no Cariri. Então muitas pessoas da nossa região morreram de cólera. E aí o centro da cidade era o lugar assim, onde mais existia o risco de contaminação, e muitas pessoas se distanciaram e foram para as zonas rurais. Então uma família, né, composta como seu tutor, o Major Felipe Teles de Mendonça, que ele morava no sítio Riacho Seco, que hoje é o chamado sítio Currais. Ele fez uma promessa que se ninguém da família dele morresse de cólera, ele ia construir uma capela, né, em homenagem a São Sebastião. Ele fez essa promessa e ninguém da família dele morreu. Então ele começou essa construção dessa capela, e essa capela ela fica na beirada às margens de uma CE, né? E até hoje essa capela ela funciona com celebrações e tudo em homenagem a São Sebastião. É uma capela centenária, né? Ela deve ter já próximo de 200 anos, certo? Continuando, nós temos aqui também como patrimônio cultural a Cachoeira de Missão Velha.
Aqui nessa foto aqui, ela tá no momento de chuvas, né, da abundância de chuvas na nossa região, certo? A cidade de Missão Velha também é uma região, uma cidade que faz parte do Cariri, do Ceará. Então, é um ponto turístico muito visitado, né, pelas pessoas, para fotografar, para banhos, para diversão e tudo. E paralelo à Cachoeira de Missão Velha, nós temos a Nascente do Crato, a conhecida cascata, que é um dos pontos turísticos do nosso município, certo? Que é muito visitado tanto por pessoas daqui do Cariri quanto por pessoas de fora. Então, nessa foto, né, ela tá com bastante água, né, com um nível de água muito grande no período das chuvas, às vezes aumenta, às vezes diminui, então também é um dos pontos turísticos, né, e acaba sendo um patrimônio cultural do nosso município, certo? E aqui nós temos agora um exemplo de uma banda cabaçal, a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, que é um grupo, uma família composta por pessoas que tocam instrumentos musicais. Eles confeccionam esses instrumentos, né? São rústicos, instrumentos rústicos, e eles tocam, certo? Algumas pessoas que estão nessa foto não estão mais vivas, né? Eu acredito que esses dois senhores, mas é uma tradição que vai passando de geração em geração. Então, os pais, os filhos, certo? Eles vão aprendendo a tocar esses instrumentos, né? É uma banda de instrumental. Então, eles se apresentam em vários locais, em praças, certo? Em vários locais eles fazem essas apresentações. Então, aqui é um exemplo de patrimônio cultural. E aí nós vamos entender que até quando eu falei da cascata, nós tínhamos como patrimônio cultural material, que é voltado para objetos, para lugares. Agora, a gente tem manifestações artísticas. Então, a partir daqui, a gente vai entender como patrimônio cultural imaterial, que é voltado para as apresentações, para manifestações, para músicas, para danças, como eu falei no início para vocês, certo? Outro exemplo, que é na cidade de Barbalha, também na região do Cariri, é a festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, né? Que é uma festa tradicional em que muitas pessoas têm carregadores oficiais, né? Eles são cadastrados, as pessoas são cadastradas para participar de retirar a árvore na mata, lapidar, carregar essa árvore por várias horas, pelas ruas da cidade até ela ser colocada na frente da igreja matriz, que é o conhecido Pau da Bandeira de Barbalha. Então, uma festa tradicional conhecida no mundo todo também como um patrimônio cultural da humanidade, nós entendemos como um patrimônio cultural imaterial, também é uma manifestação, certo? Outro exemplo que nós temos, que é muito presente aqui na região do Cariri, em outros lugares também, mas na nossa região é muito forte, são as apresentações de capoeira, né? Que contam a história de negros, que tem toda a questão dos instrumentos, das músicas, das letras, de toda a história, né? Então, também faz parte do patrimônio cultural imaterial, os saberes, o conhecimento, certo? Temos também as apresentações de reizado, que são quando as pessoas se vestem, se caracterizam com cores, com brilho, com alegria, que também tem muitas músicas, que tem dança, que tem encenações. Então, também um exemplo de patrimônio cultural imaterial, certo? E para encerrar, né, o nosso entendimento do que é patrimônio cultural, nós temos o outro exemplo, que é uma festa muito tradicional na nossa cidade, na cidade do Crato, mas que acaba se espalhando por outras cidades, outras regiões e até outros países, que é a festa tradicional chamada Expocrato, certo? Que ela acontece no mês de julho, né? Todos os anos, que é a exposição de animais, apresentação de grupos folclóricos, encontro de várias pessoas e muitas outras manifestações. E aí é um conjunto de culinária, de linguagem, de conhecimento, de apresentações, de manifestações. Então, é a reunião, né, de vários saberes do que é o patrimônio cultural material, certo? Então, ficou entendido o nosso conteúdo de hoje? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, certo? Para a gente continuar o nosso debate, o nosso entendimento do que é patrimônio cultural material, tá bom? Até a nossa próxima aula!